trader, investidor, se ajeita aí na sua poltrona, ajeita o fone de ouvido, preste atenção, papos bem importantes e estruturais que a gente vai ter a partir de agora. Comecemos pela bússola. NVIDIA reportou os seus números. E eu fiquei caçando aqui qual era a notícia. Porque no jornalismo a gente aprende assim, né, André? Se você tem quadrado, 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 triângulo, a notícia é o triângulo, porque o quadrado, quadrado, quadrado é o padrão. Nesse resultado de NVIDIA, o que tem de quadrado, aqui superou, aqui veio mais forte, aqui veio mais robusto, aqui veio mais encorpado. Foi um resultado muito sólido. O que a gente encontrou de eventual surpresa negativa, mas também não sei se dá para chamar de surpresa, é que as receitas atreladas à China simplesmente, entre aspas, né, sumiram diante desse choque de braços entre Estados Unidos e o país de Xi Jinping. Qual foi o saldo para você? Quais os pontos mais importantes desse balanço? E qual o eventual contraponto ou risco que você lança para nossa audiência sob a luz dos números? Eu acho que assim, a gente... investimentos são muitas variáveis mexendo ao mesmo tempo. Então, o mais importante para a gente é adotar um framework, né? E aí, quando eu comecei a dar entrevista para o TC, que eu acho que faz mais de ano já, a gente sempre falou muito da NVIDIA. Na época, a NVIDIA não era uma empresa assim tão conhecida. Ela já era muito grande, mas ela ainda não era a maior capitalização do mundo, né? Ela não era o que hoje virou mainstream NVIDIA. Então, você ainda via, por exemplo, pós-resultado, volatilidades muito elevadas. No mesmo dia ela caía 5, depois virava, subia 5, aí subia 8, caía 7. Eu até fiz um post do Instagram analisando alguns resultados de NVIDIA, mostrando por quê? Porque o único trade que as pessoas tinham em AI era comprar NVIDIA. Então as pessoas especulavam, compravam para o resultado, aí depois não tinham como manter essa posição, tinham que vender, ou o pessoal fazia uma festa no bar para comemorar que tinha um resultado da NVIDIA, que ela subia 20%, e aí obviamente que dava errado depois. Então essa fase passou. Então o que a gente vê no resultado de NVIDIA é uma empresa super madura, que continua crescendo o seu business de data center praticamente 100% ano sobre ano, margem de 75%, ficou estável, mas uma empresa que dá margem de 75% é praticamente inviável, né? Tá vindo muito concorrente, provavelmente vai reduzir um pouco essa margem, então ela mantém 75% super saudável. Agora ela vai distribuir dividendos, ela tá anunciando buybacks. Então, assim, é um pouco sair daquela fase de hype e se tornar uma empresa madura, e todas essas coisas que eu tô falando aqui são de empresas super maduras, só que com uma empresa que ainda tá crescendo muito e gerando uma margem muito alta, só que ela já é uma empresa que vale mais de 5 tri, então ela não tem espaço para subir 20% pós-resultado, porque isso seria gerar um tri de uma noite pro dia, né? Então assim, começam a ficar números muito gigantescos. E eu acho que o que a gente tem que entender aqui da NVIDIA, além dos números, que é o que a gente sempre fala, sempre vem batendo, sempre vem para cima, aí o preço de mercado no dia seguinte é muito mais uma questão de o pessoal tava com muita expectativa ou pouca, fizeram um tradezinho ali pro resultado ou não, isso é ruído. O que interessa é questão de longo prazo. O que aconteceu de longo prazo nesse resultado da NVIDIA? Ela está falando que ela vai atacar muito esse segmento de CPU com o Vera e vai combinar com o Rubin, que é o GPU. Então isso é ruim para AMD, que estava meio que nadando nesse ambiente de CPU de braçada. Não é tão bom para Intel, que também está nesse segmento de CPUs. Porque agora as CPUs, nesse fluxo de agentes, né, que todo mundo ouve falar muito de agentes, a CPU vai ter um papel muito importante que até agora estava meio de escanteio versus a GPU. Isso vai ser muito bom para o trade de memória, que a gente vai falar de novo. Isso vai ser muito bom para essas empresas de CPU. E a NVIDIA falou de um TAM de CPU de 200 bi, que já é muito acima do 120 bi que a AMD já tinha surpreendido o mercado uns dias atrás. Então, é o que eu falei, a gente tem que olhar a bola para frente. Para trás,
os trades vão ficando antigos. Qual é que é o trade novo? O trade novo é o trade das CPUs. É o trade de ainda tem muito poder computacional para comprar. Anthropic, como você falou, continua fazendo entregas espetaculares. A receita de Anthropic está explodindo, é uma coisa absurda. Hoje no valor saiu que ela vai estar mirando já gerar lucro, que era uma coisa totalmente impensável. Então, assim, o trade já andou bastante, o investimento andou bastante, andou. Só que o prognóstico ficou ainda melhor. Então ainda tem muito espaço para ganhar dinheiro com essas coisas. Vamos lá, trazendo aqui um pouco da síntese do raciocínio do André. Só um ponto, né? Nós estamos medindo aqui o minuto a minuto o tempo todo. O NVIDIA chega agora a 2% de queda, $219 com 20 centavos. Isso é só a fotografia do momento para o ouvinte ter a informação. Sobre esse primeiro raciocínio do André, já são várias coisas bem valiosas, né? Primeiro, ele reconhece o resultado foi sólido, o resultado foi forte. E, no entanto, ele tem que dizer menos para quem trade e investe sobre o passado e mais sobre o futuro. E aí ele vai para a segunda camada do raciocínio ao sustentar que existe sim espaço para crescimento em NVIDIA. Porém, é um espaço mais tímido em comparação com eventuais outras assimetrias por ser um transatlântico. A gente está falando de uma empresa de valor de mercado superior a 5 trilhões de dólares. 5 trilhões e meio praticamente de dólares. Aí vem o core desse seu primeiro raciocínio, que é a NVIDIA deixou claro, vai atacar o segmento de CPU. Uma das maiores funções que eu penso que o nosso programa tem tido, André, é legendar os conceitos, porque para um especialista como você, CPU é como falar bom dia, e não necessariamente para o nosso público, ainda que seja um público versado em investimentos e trades. Então eu estou trazendo aqui no paralelo. CPU, para quem não está acostumado, é a sigla para Central Processing Unit, ou em português, Unidade Central de Processamento. É o cérebro de um computador, de um celular, de um videogame ou de qualquer dispositivo eletrônico inteligente. A CPU é responsável por executar instruções, fazer cálculos, processar informações e coordenar o funcionamento do sistema. Ou seja, abriu um aplicativo, tem uma CPU por trás, assistiu a um vídeo, jogou alguma coisa, navegou na internet. É este o segmento que a NVIDIA prometeu atacar com mais ênfase e estava no core do raciocínio do André. Isso fica ruim ou torna o quadro pior para a AMD e Intel, que, para usar as palavras dele, estavam nadando de braçada nesse recorte. E aí você faz um paralelo com a Anthropic, que é o guarda-chuva-mãe do sistema cloud, né, do serviço cloud, que você também comentou na última participação. Só para eu entender, a relação aqui que você está estabelecendo é, querendo ou não, Anthropic, que está pulsando em receita, entrega um serviço que vai demandar CPU para ser entregue. E é justamente o mercado que a NVIDIA quer endereçar mais fortemente. É por aí, certo? Perfeito, Léo. Gosto muito como você organiza o raciocínio e aprendo bastante aqui a forma de transmitir, né? Que tem tanta coisa rolando ao mesmo tempo. É exatamente isso. Mas eu ainda complementaria com o seguinte. Uma coisa que eu sempre falei aqui, que eu gosto de fazer essa analogia, que é o seguinte, todas essas partes, que principalmente a Invest Capital, que é o fundo que eu sou CIO e fundador, investe atualmente, estão focadas na parte de hardware, né? Que é onde estão os maiores gargalos e aonde é o que eu chamo de carne de hambúrguer, né? E aí a Anthropic vai pegar essa carne de hambúrguer e vai fazer o hambúrguer, né? Só que assim, se o hambúrguer não for gostoso, se todo mundo não quiser comer, se todo mundo não tiver, é mais do que isso, né? Se todo mundo não estiver usando o hambúrguer para trabalhar, todas essas funcionalidades, se as pessoas não estiverem ficando mais produtivas com essas ferramentas, se elas não conseguirem entregar mais e com mais qualidade, tudo isso desmorona. Então, o AI Trade, o Artificial Intelligence Trade, ele só funciona se a capacidade dos modelos e o reconhecimento das entregas for sempre crescente, o que vai fazer com que as pessoas queiram de fato comprar e investir nisso, porque elas estão vendo o retorno. Então, se isso não acontecer, não vai ter mais investimento e tudo isso desmorona. Então, quando a Anthropic vem com ferramentas cada vez mais potentes, geniais, que estão ajudando todo mundo, tanto as pessoas, os microempresários, como as empresas gigantes, né, que o segmento de enterprise é o mais forte dela, enquanto ela tiver
puxando a vanguarda, entregando cada vez mais, esse trade fica de pé. E o que acontece é que a Anthropic, ela está acelerando muito as entregas dela, a receita. Então é por isso que esse trade ficou tão forte e tão potente, porque cada um tá mais claro o que dá para fazer, o que está sendo entregue. E aí, realmente, eu acredito que uma grande parte dessa performance boa recente está justamente atrelado a isso, a ficha cair de que realmente está acelerando muito as entregas lá na ponta e, por consequência, os lucros, e aí vai se justificando investir cada vez mais. 11h27. Para a gente esgotar esse primeiro tópico em que há um debruçamento sobre o resultado de NVIDIA, André, eu vou trazer, com base no relatório da XP, os 3 riscos que a casa enxerga para a tese de NVIDIA. E vou lhe convidar, na sequência, a dar o peso adequado para cada um desses riscos, o quanto desses riscos você compra na hora de pensar o futuro da companhia. Vamos ao primeiro. Não houve qualquer envio de produtos Hopper à China no trimestre, em contraste com os 4,6 bilhões de dólares registrados no primeiro TRI de 25. A exclusão do país representa uma perda significativa de mercado endereçável, o que reduz o tamanho potencial do horizonte da empresa. O segundo ponto. Pressão competitiva crescente. Empresas como AMD e Broadcom, além dos chips proprietários dos hyperscalers, ainda não se traduziram em perda significativa de participação de mercado, mas o ambiente concorrencial está se intensificando e deve ser monitorado com atenção. Terceiro ponto. Risco de execução na transição para Vera Rubin, que se configura, você falou desse aspecto, que se configura hoje como o principal risco binário de curto prazo, justamente por combinar complexidade tecnológica e expectativas elevadas do mercado. Destes 3 riscos, qual é aquele que merece o maior peso? Quais destes fazem sentido? À vontade. Eu acho que eu preciso antes falar uma coisa que talvez não tenha ficado tão claro, mas eu acho importante. O meu fundo, a Invest Capital, ele começou em outubro de 2024, né? E ele começou inspirado porque eu trabalhei em fundos muitos anos, tenho muita experiência com análise de mercado e estava muito investido na pessoa física, nessas empresas de AI, e dando algumas dicas para alguns amigos meus que me sugeriram criar o fundo para que eles pudessem investir e não precisar, né, eles têm outras atividades principais e não precisarem ficar gerenciando isso, que não é a expertise deles. E a tese inicial do fundo era NVIDIA muito concentrado e até alavancado. E essa tese durou até o final do ano passado. Até 2025, a minha maior posição era NVIDIA ultra concentrado. E aí, o que acontece é que esse ano eu não tenho mais nenhuma ação da NVIDIA, o que não quer dizer que eu não ache que a empresa vai continuar crescendo e gerando lucros. Mas quais são os problemas e por que eu não tenho mais NVIDIA? Porque, primeiro, eu vejo outras empresas com mais perspectiva e mais assimetria. E, além desses riscos que você colocou aí, que a XP mapeou, que, por exemplo, que, assim, por exemplo, esse do Vera Rubin, lógico que ele é um risco, mas a NVIDIA tem enfrentado riscos como esse ou muito maiores e tem feito uma execução perfeita, então eu não me preocuparia muito com isso. A questão da China, na verdade, o que acontece para mim é o contrário. A China foi totalmente tirada do preço da NVIDIA, então, na verdade, só tem surpresa para positivo caso ela volte. Isso já está refletido nos preços, então eu também não me preocuparia com isso. O que eu acho que são os 2 riscos grandes e é o motivo que eu não tenho mais NVIDIA na carteira é a concorrência, que eu acho que tem essas que vocês citaram, AMD, Broadcom, mas tem praticamente todas as outras, tem os chips da Amazon, tem os chips do Google, todo mundo vai querer fazer chips, tanto que a NVIDIA comprou a Groq, que faz chips para inferência, tem agora o IPO da Cerebras. É o que eu falei, empresa que está gerando 75% de margem, todo mundo vai querer comer essa margem de alguma forma e concorrer. Então isso é um risco muito grande. E outro risco que eu acho que é muito grande para a NVIDIA
é que ela é muito atrelada à OpenAI. E eu, particularmente, não sou um otimista de OpenAI e ChatGPT, muito pelo contrário. Eu sou um otimista de Anthropic. E isso eu acho que pode pesar contra a NVIDIA também. Então, por isso que, apesar de eu achar que a NVIDIA ainda vai subir, porque ela é a maior, ela vai ser um que a gente chama de beta de mercado, né? O trade aí andando, ela anda, não é a minha principal escolha dentro desse universo. 11h32, mais claro impossível, André, lhe agradeço. Pano de fundo macro é para onde a gente vai agora? Essa é uma das suas expertises e até um diferencial de olhar. Você costuma cruzar o pano de fundo macroeconômico com uma alocação mais assertiva, ainda mais guiada por tecnológicas e inteligência artificial. A gente tem como pano de fundo uma guerra que ora inspira mais possibilidade de término, ora inspira menos. Os Estados Unidos têm evitado apertar o gatilho e escalar a violência concreta. Na prática, no entanto, parece que Israel quer outra coisa. E ontem, Benjamin Netanyahu e Trump teriam discordado sobre os desdobramentos e os próximos passos. O petróleo está caro, muito obrigado. São quase $110 o barril. As curvas de juros chegam a patamares meio constrangedores, com direito a yields de 30 nos Estados Unidos, remetendo ao maior patamar desde 2007. A gente está voltando praticamente 20 anos atrás. Então eu queria lhe ouvir sobre esse pano de fundo pesado da geopolítica, da guerra, do conflito, para saber como é que isso impacta curvas de juros e como esse movimento das curvas impacta diretamente tecnológicas e IA. Porque elas desprezaram isso nesse último movimento tech que a gente descreveu. A tendência é isso? Que elas caminhem como um mundo à parte? Esse é o meu mundo que eu fiz durante 20 anos, né? Fui portfólio manager de macro. E é difícil. Não é à toa que os fundos multimercado locais aqui têm tido dificuldade. No mundo também. Essa classe tem tido muitos saques, porque prever o macro é difícil e prever a reação dos ativos ao macro é mais difícil ainda. Muitas variáveis e realmente é um trabalho muito difícil. Eu acho que esse trade, esse ambiente macro, já atrapalhou muito o trade de AI. Foi o caso na época das tarifas, foi o caso agora na época do Irã. E prever a cabeça do Trump, ou as táticas de negociação do Trump, ou até os objetivos do Trump, é muito complexo. E se posicionar para isso é muito complexo. Então, quem vendeu lá porque deu tarifa, tá órfão até hoje. Quem vendeu porque deu guerra do Irã, tá órfão até hoje. Então, eu acho que essas coisas é muito difícil se posicionar. E é muito difícil antecipar. Normalmente você está reagindo tardiamente e você está voltando quando o bonde está indo. Então, operar isso é sempre praticamente uma rasgação de dinheiro, principalmente para quem não é profissional. Então, a Invest Capital, que é o meu fundo, ela se baseia num tripé, que é AI, macro e volatilidade. Para quem não quiser entrar no Invest, quiser operar por conta própria, eu acho que o melhor caminho é entender até onde tiver curiosidade, interesse e profundidade sobre o trade de AI, procurar entender muito bem que tipo de queda que esses ativos que eu estou olhando podem sofrer, quedas relevantes, como as que a gente já teve exemplo, nas tarifas, na guerra do Irã, e fazer as suas posições de acordo com isso, com essas quedas relevantes, levando isso em conta, isso aqui já aconteceu, pode acontecer de novo, então eu vou investir para 3 a 5 anos, escrever num papelzinho por que está investindo, e não revisar esses trades, a não ser que alguma coisa muito grande mude. E essas coisas muito grandes não são o Trump bombardear alguém. Tem que ser assim, o AI não está mais funcionando, a Anthropic não está entregando mais nada, a receita da Anthropic não está subindo, a Anthropic não está com perspectiva de IPO.
Essas coisas que mudam o framework. Agora, ficar tentando mudar por causa da guerra vai ser sempre assim. Na hora que você vender, o negócio vai subir 200% na sua cara e você nunca mais vai entrar. E aí você vai ficar de fora e vai perder essa que é a maior oportunidade de investimento que já aconteceu na história do mundo. André, meu amigo, última pergunta. Energia. Qual o tamanho do desafio? Qual o tamanho do gargalo? O que é que você monitora nesse sentido? E nós temos um contribuidor aqui na grade, que é o Fábio Fares, que tem nos apresentado o conceito de fotônica, para ilustrar a maneira como algumas empresas têm se mexido para amparar o crescimento de inteligência artificial com o devido suprimento energético, abandonando as fontes tradicionais pelo custo e pelas limitações que as fontes tradicionais podem apresentar. Então queremos te ouvir sobre energia para fechar essa abordagem de hoje. Eu acho que energia é praticamente o trade mais óbvio no contexto de AI. Eu não sei se ele é o trade mais rápido, eu não sei se as empresas são as que vão subir mais rápido, e a gente sempre tenta escolher o cavalinho que vai subir mais rápido agora, que depois eu pulo no outro cavalinho que vai subir mais rápido, e aí eu subo mais rápido que os dois cavalinhos. Isso é muito difícil de fazer, tem gente que estuda a vida inteira e mesmo assim tem dificuldade, gente muito competente, tem gente que tem mais facilidade. Resumindo, energia, custo de tokens, estava até discutindo com um amigo meu super competente ontem, o custo dos tokens, ele vai provavelmente convergir para algo próximo do custo de energia. E a quantidade de tokens que você vai precisar é explosiva e cada vez maior, principalmente quando você for para o mundo físico, onde você vai ter drones automatizados, drones autônomos, você vai ter robôs também automatizados, autônomos. A gente nem começou essa fase, provavelmente vai começar mais forte daqui a 1 a 2 anos, e isso vai precisar de muito mais tokens. Então a demanda por energia vai ser insaciável, gigantesca, e é um trade bem óbvio para quem quer fugir um pouco da volatilidade das empresas mais ligadas a AI especificamente, onde pode ter vencedores e perdedores. Na energia, eu acho que praticamente todo mundo vai ganhar, tal tamanho da necessidade que vai ter. 11h39, André Lichtenstein, especialista em tecnologia e inteligência artificial. Você citou o fundo que tem a sua gestão junto do seu time. Deixa aqui o caminho para que um eventual interessado estude melhor, conheça mais essa possibilidade de alocação. Qual que é o caminho digital para achar? Pode entrar no nosso site, que é o www.ainvestcapital, ainvest com T mudo, capital, capital.com.br ou .com, os dois dão lá. Tem a nossa tese, tem o nosso Instagram também, que é o ainvest_, né, que é aquela linha baixa, capital. Eu sempre falei que, além de investir em AI, eu gosto de discutir o assunto, gosto de conversar a respeito. É por isso que a gente vem aqui conversar com você e enfim, já fizemos outros debates com outras pessoas inteligentes que estão nesse mundo. Eu não sou o dono da verdade, eu costumo brincar que eu sou o anti-guru, eu só sou um cara que é muito interessado e gosta de pesquisar, mas eu não sou o dono da verdade. Eu tenho dado um pouco mais de sorte nos investimentos recentemente, mas me procura, quem quiser conversar a respeito, vou ter o maior prazer. E daqui a pouco na próxima entrevista que a gente fizer, eu vou ter um spoiler aí de uma nova empresa que vai ajudar as pessoas ainda mais com as finanças pessoais, com a vida financeira, mas isso é um papo mais para frente. Mas, pessoal, fiquem ligados, não deixe o bonde da AI passar, porque é uma oportunidade como nunca aconteceu na história de juntar um pé de meia relevante aí que vai fazer diferença no futuro de todos nós, tá bom?